Bem-vindos de volta, continuamos no jQuery, continuamos aqui a explorar então estas capacidades que esta fantástica biblioteca de JavaScript consegue fazer relativamente ao nosso DOM e vamos aqui ver, por exemplo, a diferença entre dois métodos muito comuns, o HTML e o text. Ora, eu vou colocar aqui, para este exemplo, um div. E dentro deste div eu vou colocar, por enquanto, um parágrafo. Este texto está dentro de um parágrafo. Ok? Vamos colocar aqui o /p. E vamos verificar aqui no nosso botão qual é a principal diferença entre a função ou o método HTML e o método text. Ora, nós temos então aqui um div, simplesmente um div, mais nada. E então vamos buscar este div da seguinte forma. Div, ok? E agora vamos colocar aqui simplesmente .html. Ok? O que vai acontecer neste caso é que ele vai-me retornar, vai-me devolver o conteúdo em HTML deste div. Ora, qual é o conteúdo em HTML deste div? É o P. É tudo isto que está aqui selecionado, ok? Ora, para que nós possamos ver isto, eu tenho aqui duas formas, ou vou escrever na consola, ou vou fazer um alert. Eu vou usar a velha técnica do alert. E vamos então verificar o que é que vai acontecer neste caso. Eu vou refrescar, e eu, quando clico no executar, cá está. Então, o HTML vai-me devolver todo o conteúdo, mas escrito de forma em HTML, ok? Ora, isto significa dizer o seguinte: se eu, por exemplo, tiver aqui dois divs, ou melhor, dois parágrafos dentro do mesmo div, e tenho aqui, este é o primeiro parágrafo, ok, /p, o que vai acontecer então com a instrução HTML é simplesmente o seguinte: eu vou executar e cá está, dois parágrafos de HTML que me são retornados. Agora vamos ver se eu, em vez do HTML, usar text. Okay? O que vai acontecer é algo ligeiramente diferente. Reparem, este é o primeiro parágrafo, este texto está dentro de um parágrafo. O que vai acontecer, neste caso concreto, é que a função text, ou o método text, vai retornar não os elementos de HTML, mas apenas o texto, ok? O que quer dizer que se eu colocar aqui texto de teste e colocar aqui HTML, eu vou ter o seguinte, reparem, cá está, texto de teste, P, este é o meu primeiro parágrafo, ok, tudo bem. Se eu colocar neste caso, o text, o que ele vai fazer é vai buscar todos os textos que existam, todos os conteúdos que existam dentro dos elementos de HTML que eu selecionei, através daqui do jQuery Selector, ok? Que é o div, e vai apresentá-los. O que quer dizer que se eu tiver aqui, por exemplo, mais um div dentro, vamos ter aqui um problema. Vamos verificar se temos aqui um problema ou não. E vamos colocar aqui um parágrafo, P, /P. Isto é outra coisa qualquer. Okay? Vamos aqui testar esta implementação, neste caso com o HTML. Isto para explicar uma limitação do método HTML. É que quando nós usamos o HTML e temos aqui, por exemplo, um selector div, o que vai acontecer, para evitar que houvesse aqui um crash de qualquer forma, é que apenas me vai ser retornado o valor do primeiro elemento encontrado pelo selector, ok? Ora, uma vez que o primeiro elemento encontrado vai ser este div, ele vai-me retornar todo este texto. Vamos experimentar, refrescar, executar, e cá está então. Reparem que o segundo div é completamente ignorado, apesar de eu saber que um selector deste tipo, ok, vai normalmente retornar-me todos os divs que existem dentro do meu DOM. Ora, neste caso, o HTML ignora todos os restantes, à exceção do primeiro. E, portanto, apresenta-me basicamente a estrutura
que existe dentro do meu primeiro div. No caso do text, obviamente que já sabem qual é a sua representação ou a sua finalidade. Reparem, ele junta todos os textos que existam dentro do meu código, e reparem num pormenor muito interessante, que é este. Ele repete 2 vezes a frase isto é outra coisa qualquer, isto é outra coisa qualquer. E porquê? Por uma razão simples. Reparem, eu vou aqui mostrar como temos o nosso div criado. Ele vai encontrar 2 divs, ok? Cá está, o selector encontra 2 divs e o text vai apresentar o seu texto. Isto se calhar será muito mais simples de ver se eu fizer qualquer coisa do género div barra div e depois colocar aqui outro div e barra div e depois dentro deles colocar um parágrafo, ok? P barra P, este vamos chamar de parágrafo 1 e ao do div 2, neste caso, vamos lhe chamar parágrafo 2. Ora, o que vai acontecer aqui, reparem, cá está, eu vou clicar aqui, vou colocar HTML e reparem o que vai acontecer, apenas vai aparecer o parágrafo 1, portanto, do primeiro div. O segundo div, ou o terceiro, ou o quarto, os que existam, são completamente ignorados. Ao passo que, se eu utilizar o text, então, nesta circunstância, eu vou ter aqui os 2 parágrafos a serem apresentados. Evidentemente que nós podemos usar também, por exemplo, o caso do text, para selecionar, vamos imaginar aqui um parágrafo, neste caso este parágrafo, vamos lhe dar um ID específico, é igual a teste. Ok? E eu posso utilizar aqui o seletor de ID, né? Neste caso teste, ponto text, e agora colocar aqui novo texto. Okay? Então o que é que nós vamos ter agora neste caso? Quando eu clicar, cá está novo texto, ok? Temos aqui o alert a fazer aqui esta implementação, que já não é necessária, portanto vamos retirá-lo daqui, e portanto basicamente o que eu posso fazer com o teste, ou o text neste caso, é alterar o conteúdo do meu parágrafo, ok? Vamos experimentar com o HTML. E neste caso, se eu utilizar o HTML, cá está, novo texto. Vamos aqui ver o que é que aconteceu com as ferramentas do programador. Temos aqui 2 divs, ok? Continuamos a ter aqui tudo igual e reparem, cá está, novo texto com o ID teste, sem problema rigorosamente nenhum. No entanto, vamos aqui ainda testar uma outra situação, que é a seguinte. Vamos aqui, ok, vamos aqui pegar, por exemplo, no primeiro div first, ok, primeiro div, e vamos adicionar com o HTML aqui um parágrafo cuja classe é igual a segunda. Okay? Ora, nós temos aqui ainda no JavaScript, ou melhor, no Cascading Style Sheets, temos aqui o segunda, okay, que é uma border azul. E vamos ver o que é que isto vai fazer. Ok? Vamos colocar aqui barra P. E vamos colocar ui, que lindo. Ok? E vamos ver o que é que vai acontecer então aqui a este div. É o div que contém o parágrafo 1. Vamos aqui refrescar. Ok? E reparem, todo o conteúdo foi substituído por um novo parágrafo, ok? Que está aqui, que tem a classe segunda e ui que lindo, ok? Portanto, o conteúdo é automaticamente alterado. Vamos tentar com o text. Vamos refrescar, vamos executar e reparem que o text não tem a capacidade de adicionar uma estrutura markup ao meu DOM, ok? Portanto, estas são genericamente as grandes diferenças entre o HTML e o text.